Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos neste canal. Como vocês estão? Eu estou bem. Hoje o que eu quero trazer para vocês é uma passagem muito conhecida. É uma das passagens mais atribuídas, né, de Jesus Cristo. Essa passagem está ali em Mateus 4,19, está em Marcos 1,17, está em Lucas 5,10. E foi logo quando Jesus começou o seu ministério, foi quando ele começou a escolher os seus discípulos. Aqueles 12 que iam falar do reino, aqueles 12 que iam propagar a palavra de Deus, propagar o reino de Jesus, tá? Então, aqui eu vou ler em Mateus 4,18, e Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, que era filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes. E ele os chamou, Jesus os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Essa passagem, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. É interessante como Jesus escolheu seus primeiros discípulos pescadores, né? 2 estavam pescando, Simão e Pedro, e os outros 2 também eram pescadores e estavam consertando as redes de pescar. E é interessante como Jesus fez essa correlação, né, de pescadores de homens. Segue-me que eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente decidiram seguir Jesus. Então é tão interessante essa parte, porque eles não tiveram nenhuma contestação. Eles simplesmente acharam que pescar homens era mais importante do que pescar peixe. E você vê que era algo que dali eles tiravam sustento, né? Dali eles pescavam para poder se alimentar, para poder vender, para poder fazer um dinheiro, né? Então, eles não deram importância a essas coisas materiais. Eles imediatamente seguiram Jesus. Então, o que eu quero trazer hoje é sobre isso. É sobre nós estarmos imediatamente dispostos a falar de Jesus. É nós estarmos imediatamente dispostos a falar do reino, a falar do reino do Pai. Porque muitas das vezes o que acontece? E foram coisas que aconteceram na minha vida. O que acontece? Você não tem coragem de sair da onde você está. Por quê? Porque você acha que o que você está fazendo é mais importante do que aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus já colocou o desejo no seu coração de você fazer, mas você não deixa de fazer, você não faz porque você está muito ocupada com as coisas materiais, com o que eu vou comer amanhã, com o que eu tenho que fazer hoje para mim ter amanhã, o que eu tenho que juntar hoje para mim ter amanhã, ou então até no trabalho, na vida cotidiana. E o pior de tudo, sabe o que é? Muitas das vezes Deus já colocou um desejo no seu coração de você fazer algo, ou até mesmo de sair daí onde você está,
e você não teve coragem de fazer isso. Você simplesmente está amarrada pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus parentes, sentindo medo e apego, como se a vida dos seus pais, a vida dos seus parentes fosse problema seu, fosse dever seu, carregar seus pais ou seus parentes nas suas costas. E não é. A gente vê aqui nessa passagem que eles simplesmente, os filhos de Zebedeu, eles não perguntaram, tipo assim, deixaram o pai e foram com Jesus. Por quê? Porque aqui tá dizendo que as coisas de Deus, o reino de Deus, ele é mais importante do que o apego, do que o medo. Ah, Fran, mas você tá querendo me dizer que eu deixar meus pais, eu deixar meus parentes, ou até mesmo a sua casa, até mesmo a sua casa própria para mim ir para um outro lugar, né? Não é certo. Não tô dizendo sobre o que é certo e o que é errado. A gente tem que tomar consciência do que é necessário ser feito para que você consiga ir para o próximo nível. Por quê? Porque não se trata de você falar assim, o que é certo, o que é errado, mas o que eu tenho que fazer para mim ir para o próximo nível. Porque pode ser que esteja acontecendo que você esteja aí na sua vida, vivendo, fazendo as suas coisas, mas você queria uma vida diferente. Você tem algo que queima no seu coração diferente. Tem algo que te incomoda. Tem um vazio que não preenche. Tem algo que às vezes você nem gosta da cidade que você mora. Você nem está feliz aonde você está. Entende? É algo que queima dentro do seu coração, mas você não faz, você não sai, você não tem coragem, porque você acha que tudo que tá à sua volta você que tem que aguentar, você que tem que carregar, você que tem que resolver. E sem você todo mundo vai perecer. Então isso é um medo. É um medo e é um controle. É você querer ser Deus. É você querer fazer o papel de Deus. Porque a palavra diz assim que nada adianta uma cidade vigiado por um sentinela. Não é o sentinela que vigia a cidade, mas é Deus. Em vão vigia essa sentinela. Então, às vezes a sua preocupação é em vão. Às vezes, não tenho certeza, é em vão. Por quê? Porque você precisa ter coragem de sair de onde você está. Para você viver o novo, para você viver as coisas, as novidades que Jesus tem para sua vida, que Deus tem para sua vida, o diferente, você precisa deixar o velho. Você precisa se desfazer dessa casta velha. Entende? Não tem como colocar um vinho novo em odre velho, não tem como colocar um remendo novo numa roupa velha. Tudo de novo que você deseja na sua vida, tudo aquilo de novo que você deseja conquistar na sua vida, é preciso você deixar as coisas antigas. E disso também significa você deixar esse medo, esse controle, esse apego, entende? Para que você vá para o próximo nível. Porque você fica num posicionamento que não fica num posicionamento confiável. Deus não pode entregar aquilo que tanto você quer na sua vida porque você não solta, não permite que Ele cuide da sua parentela, não permite que Ele toma decisões na sua vida, mas você está todo o tempo nesse controle, nesse domínio. E aí Ele não pode fazer nada, porque você já está cuidando de tudo. Entende? Você já está cheia. Não cabe. Não cabe.
Então, para que ele coloque coisas novas, novidades de vida nova na sua vida, é preciso se esvaziar. E quando eu digo em se esvaziar, é totalmente isso, se esvaziar do velho homem. Porque essa velha criatura, essa velha humanidade, porque esse controle, esse dever que a gente acha que nós temos, né, perante muitas das vezes, isso eu tô falando, gente, com pessoas aí pra lá de 20 anos, tá? Pode ser homem, mulher, que já não são mais criança, já são adultos, né? Eu tô falando com pessoas que não está satisfeita no que está vivendo. E se você tiver mais de 30 anos e tiver totalmente satisfeito no que você está vivendo, como você está vivendo muitas das vezes na casa dos seus pais, você precisa arranjar um problema, você precisa se mexer, você precisa se movimentar, porque o novo só vem através do movimento. O movimento, ele gera movimento. Então, só vai acontecer quando você começar a se movimentar. Só vai acontecer quando você começar a se movimentar. Lembra aquela parte em que havia um aleijado? Ele estava no tanque de Betesda há muitos anos. Quando Jesus chegou, ele reclamou para Jesus. Ele disse que ele não conseguia a cura porque ninguém tirava ele dali. E ele não dava conta de chegar. Quando as águas se movimentavam, outras pessoas iam na frente dele. Então, assim, ninguém ajudava ele. Ele não tinha movimento. Então, ele dependia das pessoas. Quando nós nos colocamos nesse posicionamento de que a gente precisa das pessoas, a gente precisa das pessoas. Por que eu preciso das pessoas? Porque eu preciso controlar as pessoas, eu preciso ser o Deus salvador dessas pessoas. Quando eu me coloco nesse posicionamento, eu me paraliso. Eu me paraliso. Porque nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal. E um ser espiritual é um ser em que ele está em constante movimento. Em todos os corpos, em todos os sentidos, no nosso corpo mental, no nosso corpo físico, no nosso corpo almático, no nosso corpo emocional, porque nós temos 5 corpos. Então, estar nessa experiência espiritual é estar em movimento nesses 5 corpos, porque o espírito não pode ficar parado. A alma, ela veio para governar e ela quer governar. E para isso ela precisa de novas conexões, ela precisa de novos territórios, de lugares novos, de energia nova, de pessoas novas. Você sabia disso? Que para você crescer, para você ir para o próximo nível, você precisa se movimentar, sair da onde você está. Você precisa deixar de acreditar em coisas que você já acreditava. E quando eu digo isso, eu digo que nós estamos 99,9% com base na nossa humanidade, com base nas informações em que a gente adquiriu aqui nessa terra, que é o material, que é o físico. Então, isso nos prende. Isso faz com que a gente não queira se movimentar. Isso faz com que você se apegue em coisas, em pessoas, em parentela, em lugares, em casas, em carro. E a Bíblia diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, quando a gente se apega, é emocional, é o nosso corpo emocional que está preso ali.
naquele ambiente, naquele lugar, naquelas pessoas, naquelas coisas. E aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E a Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, de tudo que nós quiser guardar, que nós guardamos os nossos corações, porque é dele que provém toda a vida. Porque é do coração, é do corpo emocional que cria, é do sentimento que cria todas as coisas. Então, a minha mensagem de hoje é essa, o vídeo de hoje é esse. Talvez o que você está precisando é parar um pouco e prestar atenção em qual área da sua vida que você está estagnada, você está parada, você está sem possibilidade de avançar. E nessa área em que você está parada, impossibilitada de avançar, quando você para olhar, quando você para ver, você começa a ter uma visão de águia, você começa a ver de cima. E aí é como se você estivesse montando um puzzle, um quebra-cabeça. Você consegue começar a enxergar onde que tá as peças para montar aquele quebra-cabeça. E aí, pedir discernimento para o Espírito Santo, discernimento para Deus, porque na nossa humanidade, se você estiver guiado neste corpo físico, neste corpo mental, programacional, que foi programado aqui nessa terra, se você estiver guiado por ele, você não vai se movimentar, você não vai sair. Você só vai ter uma alma gritante dentro de você, uma insatisfação, uma tristeza, um não pertencimento, um vazio, algo que te incomoda, algo que você fala, pô, eu não consigo ser feliz aqui, eu não consigo ser feliz, por mais que tenho tudo, que faço tudo, eu não consigo. Então, é sobre isso, é sobre prestar atenção no que está te amarrando, no que está te impedindo você de avançar nessa área, tá? E é só tendo essa visão de cima, é só querendo ter essa visão. Para isso você precisa querer ver. Eu preciso querer ver. Porque se é uma área em que eu quero tratar, mas não está indo, então tem alguma coisa errada. Eu preciso querer ver. Porque Deus, quando Ele nos trouxe, né? Foi uma oportunidade que Deus deu novamente para o homem. E quando Jesus veio, que Ele veio escolher os discípulos dele, Ele nos escolheu para ser seus discípulos. E nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós, os gentios, fomos alcançados. E Ele nos escolheu para que nós fôssemos pescadores de homens. Então, eu e você fomos escolhidos para ser pescadores de homens. E para a gente ser pescadores de homens e fazer parte desse exército do reino de Deus, porque ele fala ali mais em cima que quando ele começou na Galileia, que ele foi escolher os discípulos, ele disse, começou a pregar e a falar da palavra de Deus, começou a falar dos princípios do reino. Ele disse, arrependei-vos, pois é chegada o reino de Deus. Então a palavra diz que o reino de Deus, ela está dentro de nós. Então esse reino, ele é muito mais dentro. Porque a palavra mesmo fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então ele não diz assim, ó, busque o reino primeiro e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque o reino, busque o reino. Então assim, se você é uma pessoa que tem essa insatisfação, que sente esse vazio,
que tem medo de dar o próximo passo, quer algo novo, mas não tem coragem de sair de onde está. Acha que tudo é sua responsabilidade, que você não pode ir, você não pode sair de onde você está para que você vá para um outro lugar. Saiba que quando você não ouve essa voz, você está sendo desobediente. E aí, quando você não entra para dentro de si, você dá atenção para o mundo, para as coisas do mundo, para informação, para a história do mundo, como se você fosse responsável. Parece um pouco assim, parece um pouco insensível o que eu tô falando, mas não é insensibilidade. É uma questão de autorresponsabilidade, entende? Porque entende comigo que os seus pais, eles não precisaram de você para criar você, para te levar para a vida. Seus pais não precisaram de você. E quando eu falo isso, gente, tem N situações, tá? N situações e não se pode generalizar, tá? Mas eu tô falando com pessoas específicas, com corações específicos aqui, tá? Com pessoas que sabem que são com elas que eu estou falando. Então é preciso você permitir esse reino sair de dentro de você, porque essa voz, esse clamor é o seu chamado. Você precisa se movimentar. Você precisa estar em movimento para que ele haja. Ele não vai agir se você não entrar em movimento, se você não sair da onde você tá, porque na onde você tá já é, então não tem mais o que fazer. Você precisa estar em novas conexões, novas pessoas, novos ambientes. Estar com pessoas em lugares que têm o resultado que você quer. E para isso você precisa, muitas das vezes você vai precisar deixar pessoas, sim. Você vai precisar deixar seus pais e você vai precisar deixar seus amigos. Eu falo isso, gente, porque eu moro em Portugal, então tem 4 anos em que eu tive que tomar novamente uma decisão de deixar os meus pais, de deixar a minha parentela, de deixar as minhas amizades, a minha casa própria, de deixar o meu comodismo para mim ir para um outro país desconhecido que eu não sabia o que eu ia vir fazer aqui. Mas o meu coração queimava. Meu coração queimava para morar na Europa, para estar na Europa. Então, e é tão engraçado porque a minha vida, ela sempre foi feita assim, de ciclos, sabe? De 7 anos. E foi um novo ciclo quando nós viemos para cá. E é tão interessante porque esse desejo, ele sempre queimou no meu coração e no coração do meu esposo. Então, a gente estava conectado nisso, né? Os meus filhos também, eles estavam sempre junto conosco e concordando, né? Com tudo. Então, eu tive que fazer isso. O meu avô, quando eu vim, ele estava já há uns 4 anos acamado, ele teve AVC e eu ajudei a cuidar dele mais ou menos uns 4 anos também, porque enquanto eu morava ali, né, na mesma cidade, pertinho da minha mãe, então eu pude cuidar dele, ajudar a cuidar dele. Eu sabia que se eu viesse pra cá, eu não ia ver o meu avô novamente, em vida, mas sabe que ele ainda até falou que a gente ia vir fazer aqui? Nós tínhamos nossa casa, nosso carro, nossos trabalhos, né? Não precisava a gente vir se aventurar num lugar que a gente não conhecia.
Mas o que ele não entendia é que tinha um desejo no nosso coração, algo que queimava em nosso coração. E ele sabia também que não ia dar tempo, né, de eu voltar. Então foi assim algo muito consciente, né, tanto da parte dele como da nossa parte, da minha parte. E de fato, depois de um ano que eu estava aqui, meu avô faleceu, né? Descansou e é isso, gente. É disso que se trata. Meus pais também agora em final desse mês eles vão vir conhecer Portugal, vão vir passear. Então, quando a gente libera as coisas e acha que não é responsabilidade nossa como filhos, entende? Tem coisas que, ainda mais se os seus pais andam, ainda mais se seus pais têm a vida deles, a vida deles própria, é desonra você querer ficar o tempo todo cuidando dos seus pais e fazendo com que seus pais vivam a vida que você quer que eles vivam. É desonra. Isso se chama desonra. A Bíblia fala sobre desonra. E aí, você ficar querendo ser o Superman, a Mulher Maravilha, né? Querendo resolver todas as coisas, ser muito importante, ser aquela em que se você não sair dali, o mundo vai acabar, as pessoas vão morrer e tudo vai dar errado. Isso já é um ser humano brincando de ser Deus. Já é um ser humano brincando de ser Deus. Achar que você é insubstituível, que você é o Superman ou a Mulher Maravilha, né? Então, a nossa confiança tem que estar em Deus. E depois que a gente chegou aqui, já tem 4 anos que nós estamos aqui, foi aqui que Deus me mostrou qual é o meu propósito de vida. Eu tenho 38 anos e eu vinha buscando esse propósito de vida. E olha que eu fui e sou uma pessoa que eu nunca fiquei parada. Eu sempre estava estudando, eu sempre estou buscando uma coisa ou outra, fazendo uma coisa ou outra. E eu não era aquela pessoa e nem sou essa pessoa conformada, sabe, com as coisas. Eu sempre quero saber de algo novo, de coisas novas. E foi aqui que Deus me mostrou. Foi aqui que eu alcancei cura e libertação em muitas áreas da minha vida. Na área conjugal, na área financeira, na área mental, na área emocional, na área do corpo físico. Entende como que funciona as coisas? Eu não sabia o que eu vinha fazer aqui. Eu apenas obedeci uma vontade do meu coração, um desejo que queimava no meu coração. Então, se Deus colocou no seu coração, se tá aí, é porque Ele já vai dar, Ele já deu a provisão. E realmente, desde que a gente chegou aqui, todas as coisas Deus já havia dado a provisão. Passamos por algumas coisas difíceis no começo, passamos, mas Ele estava conosco. Ele estava conosco. Então, a gente permaneceu fiel no pouco. Porque se você não se permanece fiel no pouco, você não tem como ser fiel no muito. Então, o muito não virá. Não virá. Enquanto você não ser fiel no pouco. E a obediência, ela é tudo. Obedecer, a partir do momento em que você obedece, as coisas acontecem na sua vida, entende? Só que você precisa obedecer. Você precisa obedecer. E a obediência, ela está totalmente ligada com a confiança. Com a confiança. Então, se eu confio, eu vou obedecer. Mas se eu não confio, eu não vou obedecer. Eu vou ficar aqui em ato de desobediência. Eu vou ficar aqui sabendo que eu tenho coisas para fazer, que uma mensagem ou algo queima no meu coração, que eu preciso fazer. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu preciso ir, né? Que seja para um outro lugar,
que seja fazer um curso de alguma coisa, mas eu fico em ato de desobediência, eu não estou confiando. E aí você não está confiando naquela centelha divina que mora dentro de você. Que para você, e nesse enredo de desobediência, você está vivendo uma vida que não é feliz, uma vida que não está feliz, que não está satisfeita com o que está vivendo. Então não adianta nada você estar insatisfeito com o que vive, como vive, e não se mexe, e não quer se mexer, não quer sair da sua zona de conforto. A zona de conforto, ela é uma zona de... O próprio nome já fala, é um conforto, mas é desconfortável. A zona de conforto, ela é desconfortável. Ela chega um momento em que ela se torna abusiva, se torna dolorida, se torna sufocante. Então, não vale a pena. A zona de conforto, ela serve só para você ficar um pouquinho, descansar e logo se levantar. E logo você ir para a próxima. Entende para que serve a zona de conforto? É só para descanso. E para que você vá para a próxima fase, e a próxima fase, e o próximo passo. Então hoje a mensagem do dia é: permitir que nós sejamos pescadores de homens. Permitir que nós sejamos um canal de bênção na vida das pessoas. Permitir que nós possamos levar para outras pessoas o reino de Deus, a palavra dele. E como que isso vai acontecer? Se colocando em movimento. Quando você se colocar em movimento, quando você sair da sua zona de conforto, quando você começar a obedecer, confie, apenas confie. A partir do momento que você confiar, você se coloca em ato de obediência. E aí todas as coisas que você quis que acontecesse, e até mais do que isso, irá acontecer na sua vida. Esse é o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida. Compartilha com pessoas que você ama. Aciona aí esse sininho para você receber mais notificações toda vez que eu postar vídeo, tá? Compartilha porque esse canal, ele não é um canal para mim. Ele é um canal em que eu passo as minhas experiências. Eu sou um canal, apenas eu sou um vaso. É isso, eu sou um vaso, tá? Um vaso em que eu me disponibilizo, que o Espírito Santo use, que ele possa falar com o seu coração, tá bem? Tenha uma boa tarde, um beijo e até o próximo vídeo.